As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Querida comunidade, nós estamos no 4º domingo da Páscoa. Os 3 anos litúrgicos A, B e C, sempre no 4º domingo da Páscoa, também chamado Domingo do Bom Pastor. E a cada ano lemos um trecho do capítulo 10 de João, onde Jesus se apresenta como o bom pastor. Já há mais de 60 anos, este 4º domingo também é dedicado à oração pelas vocações sacerdotais. E neste ano tão bonito, as coincidências, ainda que pesarosos por termos perdido o querido Papa Francisco, mas este é o primeiro domingo que temos como Papa, escolhido no último conclave, o Papa Leão XIV. E ele já disse hoje de manhã que se sente muito desafiado por este Evangelho. De início do seu pontificado, eu sou o bom pastor. O bom pastor que nós temos no Evangelho é o Cristo. O Cristo se revela no capítulo 10 de João: eu sou o bom pastor. Eu sou a porta das ovelhas. As ovelhas me conhecem. As ovelhas conhecem a minha voz. As ovelhas conhecem o pastor e por isso o seguem. A imagem do pastor e das ovelhas para nós é muito antiga. Talvez hoje nos nossos dias já não temos mais a imagem do pastor de ovelhas. Tão difícil até de achar as ovelhas, não é? Aqueles que gostam de um carneirinho assado, precisa disso ir atrás para comprar e achar. Mas no tempo de Jesus, e muito antes de Jesus, no Antigo Testamento, a imagem do bom pastor, ou do pastor das ovelhas, era muito forte na cultura judaica. Nós vamos encontrar no Salmo 23, 24, o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. E nós cantamos, é um dos salmos mais conhecidos, que as pessoas repetem. Quem é o pastor que diz o salmista? É o Senhor, é o Kyrios, é o Senhor. O Senhor é o pastor, e o pastor conduz seu rebanho. O pastor cuida do rebanho. O pastor desafia até a sua própria vida para salvar o rebanho, para espantar o lobo, para proteger o rebanho de roubos. E ainda no capítulo 34 de Ezequiel, no Antigo Testamento, ele traz a imagem do mau pastor e do bom pastor, essa comparação. O mau pastor só quer tirar vantagem, quer aproveitar a hora que a ovelha está gorda para matá-la, para aproveitar de sua carne, de sua gordura, de sua lã. O bom pastor, independente da ovelha, ele cuida de cada uma delas. E ainda aquela ovelha machucada, ele a toma no braço e a carrega. Aquela ovelha mais espoleta, ele vai atrás com o seu cajado para trazê-la de volta, para não perder nenhum das suas ovelhas. O Cristo, então, no Novo Testamento, toma essa imagem tão forte do pastor e ele assume, pois ele é o Senhor revelado a nós. Ele é um pastor. Esse pastor que convoca o seu rebanho e diz: vinde a mim todos vós, que cuida de cada um de nós. O pastor que olha para nós e nos conhece,
Ele sabe bem, Ele sabe de nossas fragilidades, de nossos pecados. Não precisamos ter vergonha, porque Deus nos conhece inteiro, de dentro para fora e de fora para dentro. Ele nos fez, é o Senhor. E não só nos fez, mas nos ama. E por isso cuida. E por isso Ele vai atrás. E hoje este Evangelho, que muitas vezes a gente passa descurado, a gente esquece um pouco. As ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço, o que eu dizia, e elas me seguem. Hoje é importante pensarmos: a quem estamos dando ouvido? Qual a palavra que verdadeiramente está tocando no nosso coração? Qual a palavra? Qual é a palavra que eu estou dando atenção? Eu escuto a voz do meu mestre pastor? Ou eu fico escutando outras vozes, até algumas vozes contra Cristo, contra a sua igreja, contra o ministério petrino, contra os apóstolos? Isso não é de Deus. Então é escutar. E depois, para escutar, nós temos que também fazer silêncio. Para escutar, nós temos que pôr atenção. Hoje é importante pensarmos o quanto eu tenho colocado atenção em Jesus. Tenho tido tempo para ouvir a sua palavra, para anunciar a palavra. Jesus então nos chama a esta relação com Ele, escutar. O escutar também está o início da palavra vocação, que do latim vocare, que significa escuta, escutar a voz do pastor. E o pastor nos chama a uma comunidade, nos chama à vida, nos chama ao batismo, nos chama a diversas vocações. E hoje o Senhor, que é pastor, Ele dá a missão aos pastores, aos seus apóstolos, para que também sejam pastores do rebanho. E por isso a coincidência do domingo, quando rezamos pelas vocações sacerdotais, são aqueles que recebem a missão também de ser pastor. Recebem a missão de ser pastor para um povo. Por isso, meus irmãos, nós precisamos de muita oração. Nas vossas orações diárias, não se esqueçam de rezar pelo Santo Padre, o Papa, que agora temos o nosso querido Papa Leão XIV, e é com ele que vamos. Ele é Pedro para nós, ele vai nos conduzir, os nossos bispos, nós padres, e para que surjam mais vocações sacerdotais. Um rebanho sem pastor é um rebanho perdido. Vocês já viram uma manada correndo para lá e para cá perdido? Se não tem um pastor, uma voz, cada um vai para um lado. É igual quando estoura uma boiada, ninguém segura até acalmar e ir com calma para reunir, para trazer de volta. É assim também na comunidade, escutar a voz do pastor. A voz hoje do pastor está meio rouca, mas vocês conhecem, rouca ou não, sabem quem é que está falando, não sabem? E sabem o que significa estar aqui, amá-los, dar a vida, gastar do nosso tempo, daquilo que o Senhor nos deu, da vocação que o Senhor nos chamou. Então também é rezar por aqueles que nas palavras que nós ouvimos, a primeira leitura,
o desafio dos apóstolos, porque eles estavam anunciando e muitos não estavam escutando. E o que Paulo decide? Então nós vamos anunciar aos pagãos, porque já que vocês não escutam, tem esse perigo também, de não escutar, de não querer seguir a Cristo, de não querer seguir a igreja, de não querer seguir aqueles que estão em nome da igreja. Infelizmente pode ser que tenha alguns que são vozes erradas, como dizia Ezequiel, maus pastores. Então devemos também ter a consciência de julgar. Eu estou falando a favor da igreja de Jesus? Eu estou falando a favor da unidade? Eu estou falando a favor do rebanho que se mantenha unido? Ou essa voz parece dissidente? Essa voz parece divisória? Essa voz parece que está indo para um outro lado? Se o rebanho está aqui reunido, seguindo, e hoje, por exemplo, a nossa igreja, no ano 2025, seguimos o Papa Leão, seguimos os nossos bispos, seguimos o Concílio Vaticano II, o último concílio da igreja. Por que um grupo resolve seguir outras coisas? Por que um grupo resolve seguir outros modelos? É fácil então julgar e pensar: a quem eu devo dar ouvido? A igreja que se mantém unida e fiel? Ou a pequenos grupos que começam a colocar caraminhola nas nossas cabeças? Isso pode acontecer na igreja universal, no todo, como pode acontecer no nosso dia a dia, na comunidade pequena. Eu sigo a comunidade, eu estou atento ao que o padre nos ensina, ao que decide numa reunião, ao que nós rezamos juntos, ou eu sigo a minha cabeça, acordei do lado avesso e vou sozinho? Hoje então, meus irmãos, escutar a voz de Cristo, a voz do bom pastor. Nesse domingo, saúdo mais uma vez com carinho as mães, as queridas mães, a você, mãe. Há também aquelas mulheres que talvez não tiveram a graça de ser mãe, mas já cuidaram tanto dos seus sobrinhos, da sua família, com a missão também de ser pastora, de amar, de pegar no colo, de dedicar a sua vida, as religiosas, as mulheres que cuidam, que Deus concede um coração generoso e que ama e que cuida. Amém.